E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como transformar disquete de computador em um bloco de notas personalizados. Já fica a dica aí, ó, segue hashtag #EcoEspaçoMaker, então bora lá. Você deve estar se perguntando o que é um disquete e para que ele serve. O disquete é um disco de armazenamento de dados. Ele foi o primeiro dispositivo de armazenamento removível portátil do mundo, para guardar e transportar documentos, fotos e outros arquivos. O disquete ele tinha um tamanho e capacidades variadas. Na sua versão mais popular, mais conhecida, a de 3,5 polegadas, ele tinha um espaço de armazenamento de 1,44 megabytes. Ele teve seu auge ali por volta das décadas de 80 e 90 e depois caiu em desuso quando surgiram aí meios de armazenamento melhores para se dizer, como CDs, pendrives, cartão de memórias, entre outros. Então, bora lá pro vídeo, galera. Aqui, galera, nós vamos precisar de 2 disquetes para estar fazendo a capa do nosso bloco de notas, o alicate e essas espiralzinhas aí para a gente estar utilizando o nosso bloco de notas, que você pode encontrar em papelarias ou naquelas lojas de artigos para escritório. Aí você vai precisar cortar do tamanho do disquete e passando 1 centímetro de cada lado para a gente ter aquele jogo na hora de fazer aquela dobrazinha para a espiral não ficar saindo na hora que a gente estiver utilizando o bloco de notas. Agora, galera, nós vamos precisar furar o nosso disquete e as folhas também. Eu vou utilizar esses furador encadernador que você encontra em escritório de empresa ou mesmo nas escolas. Eu tinha acesso aqui, então eu achei que era o meio mais prático e eficiente para estar furando o disquete. Aí você vai furar o disquete, não tem muito segredo, e vai fazer isso com a outra peça também, dos dois lados. Agora nós vamos precisar recortar as folhas no tamanho do disquete e também furar as nossas folhas para estarmos dando continuidade ao nosso bloco de notas. Perceba que quando terminarmos de furar os disquetes, por ser circular, esse filamento do disquete ele acaba girando e tapando os orifícios que a gente acabou de furar. Então você usa aí qualquer objeto pontiagudo para estar fazendo, para estar alinhando eles certinhos aí um no outro. Eu utilizei a chave porque estava à mão e serviu perfeitamente. Então depois você vai pegar os papéis e vai alinhar eles certinho aí, os furos uns aos outros, e coloca esse papel acima de um disquete para a gente estar continuando o processo de encadernamento. Aí você vai pegar a espiral que a gente cortou anteriormente e vai, depois de alinhado um buraco no outro, você coloca a meia volta da espiral e coloca o disquete por cima, o outro disquete por cima. Daí o processo fica bem fácil, depois de você alinhar ele aí, é um processo bem automático. Aí eu resolvi adiantar o vídeo para ganhar aquela agilidade necessária, porque, como eu já disse, é um processo maçante, bem mecânico e não requer habilidades especiais para estar fazendo isso. Depois de terminar o processo de encadernamento aí, de girar, nós vamos precisar amassar essa pontinha do espiral para estar fazendo uma espécie de anzolzinho que vai laçar essa outra perna da espiralzinha, para fazer uma espécie de trava aí que vai impedir que no uso do dia a dia essa espiral ela acabe saindo. Então você usa o alicate para estar ajudando a fazer esse anzolzinho, dar aquele ajuste final e perceba que ele encaixa perfeitamente. A nossa trava ela já está pronta. Então você vai fazer isso dos dois lados do nosso disquete. Eu já tenho uma peça pronta aqui e vocês vejam como o acabamento ele fica show, fica bem da hora. Novamente segue aí o hashtag #EcoEspaçoMaker. E para a galera que gosta de informática, esse é um souvenir bem bacana, um bloco de notas vintage bem especial aí. Então, se você gostou deste vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e deixa seu like, é claro. Então, curta as fotos aí, valeu!